Nossa, essa blusa é linda, hein? Esses botões, da onde? Brechó, mesmo. Brechó. Mas tá lindo. Depois de passar por circuitos de mostras e uma sessão especialíssima no Palácio da Alvorada, a Malês finalmente chega aos cinemas, né? Eu assisti o filme na mostra, tive que reassistir, né, pra poder reacender um pouquinho do que a gente tinha visto. E um filme tão importante, de um retrato, um pedaço da nossa história. E importante também pra vocês, porque vocês estão trabalhando em família ali, né? Antes de tudo, seu Antônio, eu queria pedir a sua permissão pra falar sobre, né? E que você contasse um pouquinho de como que foi trazer esse filme, né, com um retrato tão importante e trabalhar em família, né? Porque é lindo ver isso na tela também. Eu acho que a educação começa dentro de casa, né? E o nosso povo negro não é diferente, né? Só que a gente armazena e traz dentro do nosso corpo, do nosso saber, a ancestralidade, a história, que não está nos anais, mas está na oralidade, um fala para o outro. Então, Malês também é essa história corriqueira que corre pelos corredores, pelos quintais da minha Bahia, né? Revela uma Bahia que foi capital do Brasil, o maior entreposto de escravos. Histórias a ser contadas, né? São várias histórias que Malês provoca ali. Pode provocar Luísa Maim, pode provocar Maria Filipa, pode provocar 2 de julho, que é uma discussão que eu faço, que o 7 de setembro não é 7 de setembro, é 2 de julho, porque os portugueses foram expulsos em 2023. Então, esse século XIX traz muitas histórias. E por que não trazer a família? Se a educação começa pela família, o conhecimento, o ouvir, o escutar, o falar, é da família. Então, por que não trazer a história para a rua? Essa é a minha história. E fazer o chamamento de todos que alinham a essa história. Vamos contar essa história. E a gente fez. E de uma forma muito, muito linda, né? Camila, eu acho que pra você foi muito mais especial, né? Além de trazer essa história de uma personagem tão importante ali pro Levante, né? E pra trabalhar com seu pai, né? Com seu irmão, né? Sim, é uma responsabilidade muito grande fazer uma mulher uma escrava alforriada, né? Eu tive acesso a documentos históricos que falam da vida de Sabina, uma mulher histórica, uma mulher... Você tá metido com essa gente, Malê? Você é burro! Eu sou livre pra fazer o quê? Do que adianta ser forro e ter vida de escravo? Que liberdade é essa que a gente comprou, moleque? Foi muito interessante poder humanizá-la, entender quais as condições de uma mulher alforriada, o que será que ela deve ter conseguido desbravar para conseguir a sua alforria e conseguir ter a sua autonomia, ter a sua casa. Sobreviver alforriada ali, né? Nesse meio. Mas ela já era uma empreendedora, ela já tem uma quituteira, ela é uma mulher e depois que prospera, tá? E que, uma vez que provavelmente ela passou por aquelas atrocidades da escravização, ela tem... A família dela é tudo a perder. Claro que ela está numa dimensão mais individual, mas isso é real, né? Eu sou dessas, né? Uma vez que eu sou filha de Antônio Pitanga, enteada, filha de Benedita da Silva, filha de Vera Manhães, eu fui forjada com essa dimensão, né, de luta pela coletividade, né? Mas também compreender o indivíduo, as falhas, a falha trágica de uma mulher sofrida, vivida num contexto totalmente diferente do que a gente vive hoje. Para mim era muito importante não vilanizar e pensar na complexidade do que era viver naquele tempo. Agora, viver isso, né, pelo chamamento do amor à vida que meu pai tem, né, desse que se nasce, né, digamos que a gente tem o baobá, Maria da Natividade, minha avó, mulher lavadeira, empregada doméstica, que estava ali na batalha com 3 filhos e que estava aí contando as suas histórias, fomentando a autonomia desses filhos. E aí eu tenho meu pai, que sempre entendeu esse passaporte da cidadania através da cultura, né? Eu sempre fui criada, então para mim é natural entender quanto que a gente pode, em contraposição a tantas atrocidades, a tanta opressão, colocar nas telas a luta com amor, mostrar núcleos familiares, mostrar
o amor em diversas matizes, e mesmo as diferenças, no caso da minha personagem, da Sabina, com o Vittorio Sully, eles pensam diferente e se amam. Eu acho muito bonito isso. Tem, né, para além de todo o discurso, acho que a gente pode pensar hoje, 2025, que nós podemos conviver na diferença. Isso é muito importante, né? A gente viveu épocas em que no nosso atual país a política tentou apagar certos registros das nossas histórias. Hoje em dia, apesar da gente ter acesso à informação muito fácil, nas escolas é cada vez menos trabalhado essas histórias. Como que vocês acham que o filme vai contribuir hoje para essa juventude, para as pessoas? Porque hoje o ensino público é muito importante, mas assim, o acesso a livros, essas coisas estão cada vez menor. Porque é o interesse das pessoas, o interesse de contribuir ou continuar falando sobre essas histórias está menor. Por isso que a cultura, por isso que o cinema, o teatro, a música, ela é tão importante para esse acordar da autoestima. O cinema hoje é essa contribuição, né? Dessa compreensão da gente poder ser sujeito da nossa história. De pegar, porque eu entendo que é diferente, não é a falta de acesso muitas vezes, é a falta de interesse, a falta de desejo. E aí eu acho que quando a gente trabalha a sensibilização, quando a gente trabalha na inspiração, aí a gente provoca por dentro. Aí a gente pode semear, né, nesses corpos jovens, o desejo de ser ousado, o desejo de fazer a diferença na sua vida e na vida da sua comunidade. Acho que esse é um desejo nosso de provocar, pensando na inspiração que a gente pode ter nesse passado, porque até então, né, a gente acho que tá acontecendo uma revisão da história oficial, né? Eu acho que as cotas nesse sentido elas são muito importantes, porque elas fazem ter a emergência de historiadores, cientistas, matemáticos, da gente poder entrar por todos os saberes, né? E fazer a transformação, uma revolução cultural. Eu sou, digamos assim, bom, filha de quem eu sou, né? Eu tenho isso, essa chama está muito acesa em mim e eu quero incendiar muita gente com esse desejo, com essa paixão que eu tenho por acreditar que o nosso país pode virar a página da história, pode ser transformado. Antônio, eu queria ficar aqui a tarde inteira falando, pena que a gente não tem tanto tempo, né? Mas eu queria que você me falasse como que foi voltar a dirigir depois de tanto tempo. Eu nesse olhar nunca perdi, né? Minha formação, como eu fui forjado no cinema novo, né? A cumplicidade, como é que foi me entranhar pelos saberes da arte, né? Eu vivi um momento de cinema coletivo, né? Que você não era só o ator, você tinha o olhar do diretor de fotografia, diretor de arte, figurino, a parte maquinária, a parte... Aliás, a gente desenvolvia uma equipe muito pequena, né? Então a gente sabia tudo, porque era o desejo, né? Aquilo era um novo. O que é cinema? Porque você fazia aquele cinema de casa, do fundo do quintal, com aquela luzinha e tal, aí você vai para o cineclube, e do cineclube você está realizando, né? Tá vendo o filme acontecer, o cinema acontecer. Então essa coisa teve que ser embrenhada em mim, tá entendendo? Então eu acho que quando chega você fazer Na Boca do Mundo, fazer vários filmes, e você tá ali com aquele desejo, vai chegar a hora, né? Vai chegar a hora e eu vou fazer Malês. E aconteceu, eu fiz Na Boca do Mundo, né? Há 47 anos, em homenagem ao nascimento da Camila, 48 anos já se faz, né? E agora, depois de ser dirigida por ela no Pitanga, ela e o Beto Brant, né? Daquele documentário que eles me convenceram, né? Que era um filme sobre o cinema novo, e aí eu vi que ela, né, era mesmo... Missão difícil, né? E aí, claro, ela atendeu o meu chamamento também, vamos fazer a história que a gente quer contar. E agora já esse cinema indústria, com tecnologia, uma equipe numerosa, um cinema que impacta a vida e a economia de muita gente. Importante dizer isso. Mas sem perder esse espírito de amor, de paixão. Porque essa equipe era uma equipe apaixonada, era esse meu pai vestido de Pacífico Licutã, com os pés sujos de barro, com 200 figurantes e mais 200 equipe
técnica, fazendo esse filme épico, essa super produção que a gente tem muito orgulho de estar contando. E contando a história, nossa história, a história que não é revelada, levar exatamente para as pessoas, né, para o ensino fundamental, universidade pública, contar a história, conversar com o povo, com os quilombos, né, com a África, né? Então acho que a missão de Malês tá isso. Vamos trocar, vamos ouvir, vamos escutar, né? Eu acho que esse momento para mim é um momento de festa, de gratidão. Estou feliz da vida porque tenho tido resposta nas camadas populares, na juventude. Então eu digo, é exatamente isso. É isso que eu pensava e é isso que está acontecendo, porque vai ser tudo uma surpresa. É que nem um livro, está fechado, está morto. Quando você abre, tem vida. E agora o cinema é a mesma coisa. Vamos fazer. Agora vai para as telas do cinema a partir do dia 2 de outubro. Essa é a minha missão agora aqui, é convidar você para ir na primeira semana assistir o filme, é muito importante na primeira semana. E mais uma missão minha aqui é zerar o Caderninho da Vida, entrevistando essa Camila Pitanga e Antônio Pitanga, gente. Vão ao cinema Malês, dia 2 de outubro. Obrigado, gente. Aqui, tem tempo.